Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educam. Hoje a gente vai estudar dinâmica do movimento circular, que é quando o Enem mistura movimento circular com leis de Newton. Aqui não basta saber que o corpo está girando, você precisa identificar quais forças reais estão atuando e qual delas, ou qual combinação delas, fornece a força resultante apontando para o centro. A ideia central é simples e muito cobrada. Para um corpo descrever uma trajetória circular, precisa existir aceleração centrípeta, que aponta para o centro da curva. O módulo dessa aceleração é a c igual v sobrescrito 2c. Como v igual e, também dá c igual sobrescrito 2c. Se existe aceleração, pela segunda lei de Newton tem que existir força resultante. Então a força resultante radial, que aponta para o centro, vale resultante radial igual m/c igual mv sobrescrito 2e. Essa resultante radial é o que a gente chama de força centrípeta, mas atenção, força centrípeta não é uma força nova, é o nome da resultante na direção do centro. Quem faz esse papel, em cada situação, são forças reais como atrito, tensão, normal ou gravidade. O Enem gosta muito de confundir aluno com esta frase: se a velocidade é constante, não há aceleração. Em movimento circular uniforme, o módulo da velocidade pode até ser constante, mas a direção muda o tempo todo, então existe aceleração e existe força resultante apontando para o centro. Como resolver qualquer questão de dinâmica do movimento circular no Enem? Primeiro passo: escolha o eixo radial, apontando para o centro, porque é nessa direção que existe a aceleração centrípeta. Segundo passo: liste as forças reais que têm componente radial. Terceiro passo: aplique a segunda lei no eixo radial, escrevendo que a soma das componentes radiais das forças é igual a mv sobrescrito 2e, com o sinal escolhido para o centro. Depois, se precisar, aplique a segunda lei no eixo vertical ou tangencial para outras informações. Vamos para as aplicações mais importantes. Primeira aplicação: carro fazendo curva em pista plana. O corpo que está em MCU é o carro, e a força que pode apontar para o centro é o atrito estático entre pneu e asfalto. Se a pista é horizontal, as forças verticais peso e normal se equilibram e não ajudam na direção radial. Então, na direção do centro, quem fornece a força centrípeta é o atrito, F igual mv sobrescrito 2e. Só que o atrito tem limite máximo, Fmax igual Sn. Em pista plana, N igual mg, então Fmax igual Smg. Para o carro não derrapar, precisa mv sobrescrito 2r menor ou igual que Smg. Cancelando a massa, fica v sobrescrito 2r menor ou igual que Sg. Isso explica duas conclusões muito Enem. A massa do carro não muda a condição de derrapagem nesse modelo, e a velocidade máxima segura cresce com a raiz quadrada do raio e do atrito disponível. Se a estrada está molhada, S diminui, então a velocidade segura diminui. Segunda aplicação: curva inclinada, a chamada curva superlevada. Aqui o Enem pode dizer que a pista é inclinada para ajudar o carro a fazer a curva. Nesse caso, a força normal deixa de ser vertical e passa a ter componente apontando para o centro. Ou seja, parte da centrípeta pode vir da normal, reduzindo a necessidade de atrito. Em questões conceituais, a resposta típica é: a inclinação permite que a normal contribua para a força centrípeta, tornando a curva mais segura em velocidades maiores. Terceira aplicação: movimento circular com corda, como pedra girando presa por um fio, ou brinquedos de parque. A força que aponta para o centro é a tensão T no fio. Se o movimento é em um círculo horizontal, a tensão é praticamente a força radial principal, T igual mv sobrescrito 2e, se você desconsiderar outras componentes. Mas em muitos problemas reais o peso também está presente, e aí entra um caso muito cobrado: o pêndulo cônico. No pêndulo cônico, o corpo gira em círculo horizontal enquanto a corda faz um ângulo θ com a vertical. Existem duas componentes da tensão, uma vertical que equilibra o peso e uma horizontal que fornece a centrípeta. Fica T cos igual mg na vertical, e T sem igual mv sobrescrito 2r na horizontal, apontando para o centro. Dividindo uma pela outra, você obtém tan igual v sobrescrito 2rg. O Enem usa isso para testar se você entende que a centrípeta vem da componente horizontal da tensão, não da tensão inteira, e que o peso não aponta para o centro nesse caso. Quarta aplicação: círculo vertical, como carrinho em looping, balde com água girando,
o objeto preso em corda fazendo volta completa. Aqui o Enem cobra muito a leitura de forças no topo e na parte de baixo, porque o sentido do para o centro muda. Na parte de baixo do círculo, o centro está para cima. As forças mais comuns no carrinho são peso mg para baixo e normal N para cima. A resultante para o centro é para cima, então você escreve Nm igual mv sobrescrito 2e. Isso mostra que N é maior que mg nesse ponto se a velocidade for alta, e isso se conecta com o peso aparente. A normal é o que você sente. No topo do círculo, o centro está para baixo. O peso aponta para baixo e a normal também aponta para baixo se o carrinho estiver encostado no trilho. Então, no topo, a soma das forças para o centro é mg mais N igual mv sobrescrito 2e. Um resultado clássico que o Enem adora é a condição mínima para não perder contato no topo. Perder contato significa N igual a zero. Então fica mg igual mv sobrescrito 2e, logo V mínima no topo é V igual raiz de Q. Se a velocidade for menor que isso, o carrinho não consegue manter a trajetória circular completa porque não existe força resultante suficiente para apontar para o centro. Quinta aplicação: centrífuga, tambor girando, roupa na máquina, pessoa em brinquedo giratório. Em muitos desses casos o corpo encosta numa parede circular. A força que aponta para o centro é a normal da parede, e o atrito pode ser vertical para segurar o corpo contra a gravidade. Um exemplo típico é a parede giratória em parques. A normal é grande porque precisa gerar a centrípeta, N igual mv sobrescrito 2e. O atrito máximo que pode segurar a pessoa para ela não cair é Fmax igual μn. Para não cair, precisa Fmax maior ou igual que mg, então mv sobrescrito 2e, maior ou igual que mg. Cancelando o m, fica μv sobrescrito 2r maior ou igual que g. O Enem gosta dessa situação porque ela conecta centrípeta, normal e atrito de um jeito muito direto. Sexta aplicação: órbitas e gravitação. Quando um satélite orbita a Terra em trajetória aproximadamente circular, a força centrípeta é fornecida pela força gravitacional. Então você iguala g milímetro r sobrescrito 2 igual mv sobrescrito 2r cancelando m, fica v ao quadrado igual gme, então v igual raiz de gme. Isso explica por que satélites mais altos têm velocidade orbital menor e período maior. Mesmo quando o Enem não pede cálculo com g e m, ele cobra a ideia central. Em órbita, a gravidade não some. Ela é justamente a força que curva a trajetória, fornecendo a centrípeta. Agora as pegadinhas mais comuns do Enem em dinâmica do movimento circular. A primeira é achar que centrípeta é uma força adicional além das forças reais. Não é. Você sempre deve identificar quais forças reais apontam para o centro e somar as componentes delas. A segunda é confundir centrípeta com centrífuga. Centrífuga é uma força aparente que só aparece quando você analisa no referencial que está girando junto. No referencial inercial, a única coisa necessária para explicar o movimento circular é a resultante centrípeta para o centro. A terceira pegadinha é errar o sentido do eixo radial em círculo vertical. Embaixo, para o centro é para cima. Em cima, para o centro é para baixo. Se você não reorganiza isso, troca sinais e erra normal, tensão e condições de contato. A quarta é esquecer que, como AC igual V sobrescrito 2E, pequenas mudanças em V mudam muito a força necessária, porque depende do quadrado. Dobrar V quadruplica a força centrípeta exigida. Isso é a base de muitas questões de segurança em curvas. Para fechar, guarde o núcleo do assunto. Movimento circular exige resultante radial para o centro. Essa resultante vale mv sobrescrito 2e. O que muda de problema para problema é quem fornece essa resultante. Atrito em curvas planas, normal em curvas inclinadas e paredes, tensão em cordas, gravidade em órbitas, ou combinações dessas forças em círculo vertical.